Fala, fiel, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo aqui sobre algumas mentiras que estão sendo ditas no Parque São Jorge. Agora a galera já começou a inventar falando que o Osmar Stabile quer copiar o Flamengo. Por isso que ele não renovou com o Memphis Depay. Eu vou ter que colocar a verdade aqui, né? Fica aqui nesse vídeo, gente, que eu vou colocar a verdade no e crua, colocar o Bandeira de Melo, né, ex-presidente do Flamengo, falando sobre a situação do Corinthians, o que o Corinthians poderia fazer, mas o que o seu Stabile não faz. Se liga aí. Então vamos lá, meu povo, a gente é surpreendido todos os dias, né? Corinthians ontem empatou em 0-0 com o Rosário Central. O Corinthians está a um passo das quartas de finais, uma vitória mínima. O Corinthians já vai para as quartas de finais da Libertadores. Ótimo. Só que a galera ainda tá com essa questão de discussão do Memphis renova, não renova, tal. Eu sempre falei aqui no canal, gente, não é uma questão de renovar ou não renovar. É uma questão da postura do Corinthians como clube, né? Do amadorismo que toma conta do Corinthians. Renovar ou não renovar é um direito total do Corinthians. O Corinthians não precisa renovar com o cara se ele não quiser, mas vai ter que pagar o que tá atrasado, simples assim. Ó, estabelecida Wagner Love no Flamengo para justificar a saída de Memphis Depay. Para justificar a não renovação com Memphis e amenizar a repercussão negativa junto à torcida, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tem usado o exemplo da saída do Wagner Love do Flamengo em 2013. Stabile tem conversado com aliados e opositores da gestão desde terça-feira para citar a decisão do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Melo. A comparação baseia-se na motivação financeira que aproximaria os dois casos. Lembrando que o Bandeira de Melo acabou reconhecido pelo saneamento das contas do clube carioca ao fim de sua gestão. Sim, gente. Cara, se o Corinthians fizer isso, se o senhor Osmar Stabile fizer isso, gente, bato palma, mano. Bato palma aqui. Tô falando a real. Agora, eu sei que não é assim, gente. A gente sabe. O Bandeira de Melo, quando ele dispensa o Wagner Love, ele não dispensa por política, gente. Ele dispensa por questões econômicas. Simplesmente econômicas. Não é a questão do Osmar Stabile. Ali foi uma questão política. Vamos ver o que o Bandeira de Melo fala sobre a situação do Wagner Love e depois ele vai falar sobre a situação do próprio Corinthians. Se liga aí. Chegamos para o atleta, para o empresário dele, e dissemos, ele não cabe no nosso orçamento. Hoje o GE TV fez uma matéria sobre a saída do Wagner Love do Flamengo, que aconteceu nos primeiros dias do meu primeiro mandato como presidente. Vamos ver o que a galera falou sobre a matéria do Wagner Love? Por isso hoje eu estou de saída do Flamengo. O Flamengo deve ao CSKA e a Wagner Love. Portanto, a nova diretoria aceitou a proposta de abrir mão do jogador em troca de um perdão da dívida com o clube russo. Para você continuar, o Flamengo em 2013 precisou abrir mão do Wagner Love. Foi uma decisão antipática na época, foi uma das primeiras decisões da gestão do Bandeira de Melo, foi abrir mão do Wagner Love, falar não vamos renovar com o Wagner Love. A torcida não comprou aquilo ali e ficou revoltada, mas o discurso desde o dia 1 da diretoria do Flamengo foi coerente em falar, a gente vai passar por um momento difícil, de sacrifícios, mas lá na frente vão vir coisas boas. Efetivamente foi uma decisão difícil, o Wagner Love era o nosso principal jogador, ídolo da torcida, meu ídolo, ídolo dos meus filhos, mas não teve jeito. Nós estávamos numa situação tão difícil que nós precisamos abrir mão do nosso ídolo, assim como abrimos mão de ídolos no esporte amador, assim como interditamos a piscina do clube, nós tivemos que fazer uma série de medidas amargas pensando numa retomada na virada do jogo que acabou acontecendo. Então, se você lembra daquele episódio, se você viu a matéria hoje do GE TV e quiser comentar alguma coisa, manda o seu rebote para nós aqui, valeu? Muito mais uma coisa de atitude, de postura, de vergonha na cara. O que você precisa fazer no Corinthians, o que você fez no Flamengo, você aprende em administração financeira 1. Não tem... Concordo plenamente. Não tem nada assim de estratosférico. Não, os caras são gênios das finanças. Não tem gênio, né? Tem que ser correto. Postura, responsabilidade, né? E credibilidade. E as pessoas acreditarem. Isso para quem tem 30 milhões de torcedores, não é impossível. Né? Para quem tem 3 milhões de torcedores, agora já começa a complicar. Mas essa é a tua frase, precisa ter postura e vergonha na cara.
É isso aí. Tá difícil. Lá não tá. Mas não, Mais fácil arrumar um dinheiro. Mas não é impossível para quem tem. O importante é a torcida. O maior ativo que o Flamengo tem, que o Corinthians tem, que o Vasco, o Palmeiras, né? É a torcida. Você seria um executivo hoje? Se algum clube, não estou nem falando do Corinthians, algum clube hoje fala assim, porra, vamos contratar alguém para reestruturar isso aqui. Ou até o próprio Corinthians. Você assumiria isso ou não dá? Sou Flamengo e não mistura as coisas? Então não tem problema nenhum, tá? Que rubro-negro trabalhe no Corinthians, nem corintiano trabalhe no Flamengo, nem vascaíno, nem botafoguense, nem nada. Agora, no meu caso particular, né, eu acho complicado, porque eu acho que aí a paixão fala mais alto, né? Mas isso é uma coisa pessoal minha, tá? Eu já tive convite, eu posso falar que foi público, né? Numa live assim como essa que a gente está aqui, que um candidato a presidente do Corinthians, né? Que já tinha sido presidente, o doutor Mário Gobi, me propôs ser CEO do Corinthians, né? E eu agradeço muito, fico muito envadecido com isso, né? Mas eu acho que não seria bom nem para mim, nem para o Corinthians, porque no meu caso a paixão está acima de tudo, né? Eu acho que não é de repente, se eu fosse um executivo profissional e coisa, né, precisasse disso daí para viver, né, eu não teria problema nenhum, me sentiria até honrado, né? Mas no meu caso é muito difícil, né? Eu já tive convite, né, do Corinthians, quer dizer, não do Corinthians, né, de um candidato a presidente do Corinthians, de um candidato a presidente do Vasco. Vamos lá, gente, vamos falar dessa questão aí do Osmar Stabile, a justificativa dele dentro do Corinthians para a questão do Bandeira de Melo no Flamengo, tá? É lógico que na época, são épocas diferentes, são situações diferentes. O Bandeira de Melo, ele deixa bem claro, ele libera o Wagner Love por um perdão de dívida com o CSKA. O Flamengo devia para o CSKA, devia para o Wagner Love, e a liberação ela seria a melhor situação porque tinha um perdão de dívida. Além disso, ele fala lá, esvaziei a piscina, reduzi o quadro de funcionários, eu tirei, os investimentos em esportes, outros esportes, porque a gente não tinha grana. E a gente não tinha dinheiro. No Corinthians não acontece isso. Isso daí, gente, que o Stabile tá falando dentro do Corinthians, isso aí é para enganar pessoas que não querem, no mínimo, abrir um celular e pesquisar. Ou pelo menos assistir algum programa ou entender um pouquinho do que é o Corinthians hoje e há décadas. Gente, isso é falácia. Isso é conversa furada. É para enganar o torcedor, somente o torcedor que não é tão bem informado assim. Se o Corinthians quisesse sanear realmente o clube, cara, tudo poderia ser diferente. Tudo. Começar por Corinthians não ser um clube de cabide de emprego, onde filho, filha, esposa, sogra, sogro, irmão, irmã de conselheiros do Corinthians trabalham para o próprio Corinthians. Já começaria por aí. Questão de piscina, de outras coisas, eles não vão abrir mão, gente, eles nunca abriram mão. O clube associativo do Corinthians dá prejuízo todos os meses e eles não abriram mão, eles não separaram o futebol do clube associativo. Então o Corinthians é aquela torneira lá da sua casa que ela vive aberta. Mas seu filho vai tomar banho e fica 1 minuto, aí você já reclama, fala, tá gastando muito. Mas a torneira tá aberta lá do outro lado. Ah, então você tá tomando banho de 1 minuto, agora você vai tomar banho de 10 segundos. Pra gente reduzir a conta, só que a torneira tá aberta ali do outro lado. Então isso é falácias. Gente, quem quer economizar dinheiro, quem quer ter um clube melhor financeiramente, não contrata segurança particular, gente, com o dinheiro do clube. Você não gasta nada do clube, gente. Você não gasta nada. Você não faz churrasco atrás de churrasco dentro do clube. Você não faz outras situações que aconteceram não só nessa gestão, gente. Estou falando também de várias gestões do Corinthians. A verdade, ela é nua e crua. O Corinthians lá dentro, a galera não quer mudar. Eles querem continuar na mesma pegada de aumentar a dívida. E por enquanto o torcedor só vai olhar o campo e vai falar, tá tudo certo. Vai chegar uma hora que o Corinthians, infelizmente, vai fechar as portas. Ou vão fazer igual o Bordeaux da França. A gente vai ser vendido por €1. Que foi o que aconteceu com os caras. E já era SAF lá, hein? Então a situação é essa, gente. Eles não querem mudar lá dentro.
Essa questão do Memphis Depay é uma questão que eu vejo a imprensa falando e a conversa é tão rasa, mas tão rasa, que me surpreende alguém ter como que eu posso falar, um diploma de jornalista com uma conversinha daquela para enganar torcedor. Ah, esse cara não presta, não tem que ficar. Ah, tem que ficar, mas a discussão nunca foi essa, gente. Se tem que ficar ou não. A discussão todinha foi por politicagem. Porque o Corinthians não vai usar o caso Memphis para ser um clube daqui para frente melhor. Não vai usar isso, gente. Então, essa é a realidade. Se a gente tivesse uma gestão séria e quisesse, de fato, até copiar o que o Flamengo fez lá com o Bandeira de Melo, o Bandeira deixou bem claro. Falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. O que ele quer dizer é o seguinte: você não gasta mais do que você arrecada, irmão. Você não gasta. Se minha folha tem que ser 10 milhões por mês, por que eu tenho uma folha de 30? Se lá dentro do Parque São Jorge, no administrativo, eu tenho que gastar 2, por que eu tô gastando 10? Mas sabe por quê, gente? Porque eles acham e olham para nós corintianos como se a gente fosse otário. Que a gente não sabe das histórias, que a gente não lê, a gente não tenta entender as coisas. Então, para mim, não engana. Não engana. Ele pode inventar uma outra desculpa. Essa daí, fizemos igual o Flamengo fez com o Wagner Love. E o resto? Não é só isso, gente. Se não cortar lá dentro, se não cortar salários dos funcionários, eu tô falando funcionário, eu tô falando de cortar cabide de emprego, tá? Não é do cara que trabalha de fato no Corinthians e rende pro Corinthians. Se não começar ali, gente, esquece, desculpa. Agora estamos aí com vários transfer bans e tem gente falando que o Corinthians tá atrás de jogador, tem gente falando que o Corinthians fez uma lista para substituir o Memphis. Galera, um clube que quer ser saneado financeiramente não vai querer contratar jogadores, tá? A realidade, ela é triste pro Corinthians e pro corintiano, mas a gente tem que encarar a realidade nossa de fato se a gente quiser ser um clube minimamente bem administrado. Não conseguimos fazer dinheiro novo, o marketing do Corinthians, infelizmente, não serve para nada, a comunicação do Corinthians também não serve para nada. Se você for começar a fazer um Corinthians melhor, você vai ter que cortar, mas cortar de vez. E que se for preciso não ter o Memphis Depay, por exemplo, você tem que fazer. Mas você tem que ter atitude, gente. Daqui pra frente é tudo diferente. Mas vocês acham que vai ser diferente? De verdade, gente, do fundo do coração, tudo isso que vocês vêm vendo, vocês acham que vai ser diferente? É só olhar a política do Corinthians, eles não estão nem aí pra nós, mano. Eles não são corintianos, eles não querem o corintiano bem. Então, não vamos se iludir por questões do campo. Eu volto a falar, pra mim eu acho que o Corinthians tem todas as condições de ser campeão da Libertadores. Mas se der certo, se Deus abençoar ele chegar lá em novembro, lá, se eu não me engano, é a final, e a gente for campeão da Libertadores, que a gente não esqueça de protestar, de criticar, de cobrar, porque é só assim pra gente ter um Corinthians novo novamente, o Corinthians melhor novamente. O Stabile, o que ele tá fazendo, gente, é mais do mesmo, é amadorismo. Agora, se a ficha dele caiu e ele acha que usar esse artifício de comunicação, de falar sobre um clube que deu a volta por cima, gastando menos do que ele arrecadava, então ele começa a fazer as coisas certas. Eu quero ver a lista de demissões do Corinthians lá, principalmente de parentes de conselheiro, porque não adianta mandar o jogador embora, gente. Daqui a pouco a gente manda o Yuri, daqui a pouco a gente manda o Garro. E o cabide de emprego dentro do clube continua. Então, para mim, o Stabile não engana. Se ele quiser copiar o Flamengo, ele tem todas as chances do mundo de fazer um Corinthians diferente. Mas ele tá 1 ano no cargo e aí, o que ele fez até agora foi mais do mesmo. Foi igual os seus antecessores. E daqui para frente, vai saber o que vai acontecer. Mas se ele quer usar esse artifício de comunicação, de falar que a gente vai ser igual ao Flamengo, que a gente vai copiar o Flamengo, eu tô falando administrativamente, tá? Que a gente vai pegar com a dispensa do Memphis, a gente vai ser um clube diferente. Eu tô esperando a lista de dispensas de funcionários esses, eu tô falando de cabide de emprego. Porque se você não começar lá de baixo, gente, esquece, você não vai reduzir a dívida corintiana nunca. Então, parem de enganar o torcedor, falem a realidade de fato do Corinthians e contratem uma auditoria para fazer.
Porque o Flamengo, para quem não é idiota e para quem pesquisou, o Flamengo contratou uma auditoria e a dívida dos balancetes do Flamengo era 2 vezes menor do que a auditoria depois comprovou. Como será que tá do Coringão? Galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal, hype esse vídeo, tamo juntos, vamos pra frente, vamos correr, que o Coringão tem grandes jogos aí nos próximos dias. Tamo junto, meu povo, até mais, valeu!